todo mundo ganhava com isso, e eu percebi isso mesmo, tá todo mundo ganhando com isso, inclusive o menininho lá, que é um canalha completo. Então o menininho lá, não tem papo com ele, deixa ele brigar com o pessoal, eu não vou jogar mais luz em cima disso. Aliás, vou fazer estrategicamente o seguinte, e o menininho lá não é o Gaifato, não. Se o Gaifato quiser conversar, eu converso com ele. Em relação ao menininho lá, a tese é a seguinte, eu já disse o que eu precisava dizer sobre pós-modernidade. Todo mundo que precisava ouvir já ouviu e já entendeu. E, aliás, esse é outro ponto. Quando a gente estava lá na Cruezinha, o Crepe estava lá e falou exatamente isso. Marxismo pós-moderno é tipo quadrado redondo. Ele falou... Vem para cá, Crepe, vem para cá. É isso mesmo, é isso mesmo. Veja bem. Então, claro que isso tudo é piada, tá? Isso tudo é piada. Então, veja bem, todo mundo que precisava ouvir o que eu tinha para dizer sobre a pós-modernidade, todo mundo que precisava ouvir e que precisava mudar, já ouviu e já mudou. Quem não quer mudar mais é porque não tem salvação. As críticas já estão muito claras e muito expressas. Teve uma galera da década de 70 que tentou pegar um Nietzsche para a esquerda. Esse Nietzsche para a esquerda gerou uma esquerda baseada em linguagem, uma esquerda baseada em identidades, ainda que você, como o Link faz, ainda que você se apoie em um deles para dizer assim, não, mas quem gosta de identidade é a polícia, etc. e tal. Porque todo mundo sabe que na universidade é isso que aconteceu. Teve uma inclinação para uma disputa de identidades, e eu digo mais, ela nem é ruim, essa disputa, a princípio. Ela teve papel, e teve papel muito importante. O que eu estou dizendo é, já passou do prazo de validade, e agora toda a extrema-direita trabalha em fazer graça do tanto que isso já expirou e de como essa galera já está começando a ser exagerada, tá certo? Eu já disse isso várias vezes, eu comecei a lidar com esse tema quando o Clarion começou a surtar com bonequinho de bundão e peitão, que eu tentava argumentar com a galera de direita. Eu vi o Clarion passando para lá, eu vi aquele menino que inclusive era homossexual e que brigou com o pastor lá maluco, e depois ele pendeu para a extrema-direita. Eu vi várias pessoas que eu tentei segurar, dizendo assim, ó, e isso, na época, eles nem tinham motivo para me ver como uma pessoa que não deveria ter credibilidade, porque na época eu me dizia claramente liberal. Então eu tentava dizer para eles, gente, vocês são liberais. Vocês não podem engolir esse discurso da extrema-direita só porque tem um ou outro cara da universidade maluco exagerando. Só que esse argumento que eu tinha de dizer assim, ó, vocês não podem ir para a extrema-direita, vocês não podem ir para a direita só porque tem um maluco da esquerda bitolada exagerando, eu comecei a ver, e aí eu voltei para a universidade, entrei na universidade pública e eu vi, é mentira, e era mentira minha, que era um ou dois malucos da universidade, é a hegemonia. Aí quando eu descobri que era hegemonia, aí eu percebi, caralho, então não tem como dizer para os caras que estão pendendo para a direita, porque estão com raiva desses malucos identitários, os malucos identitários, estou dizendo assim, luto pela igualdade entre homens e mulheres. Isso não é maluquice, certo? Isso é direito, isso é isonomia, isso é tese em relação à melhora dos direitos humanos, etc. Isso não é maluquice, mas a galera não está aí. A galera está na completa birutice, tipo, usando esse tema. Mulher tem que odiar homem mesmo, certo? Tem gente que diz isso, e não é 1 e 2, eu achava que era 1 e 2, não é 1 e 2. Então, como tem um monte de gente fazendo isso, qual foi a solução que eu tracei? Empurra essas porra do abismo. E diz assim, ó, a gente não é esses caras existem, só não somos eles. Pronto, tá resolvido. Tá resolvido. Então, quando a gente tem a discussão a respeito do Link tentando defender os autores, eu vou falar assim, ó, olha, Link, foda-se, de boa, na moral, de coração para você, foda-se. As questões não são os autores que escreveram em francês há 50 anos atrás. A questão é que na universidade tem gente que usa esses autores e perdeu o juízo completamente. Perdeu o juízo, essa gente existe. Então a gente tem que ter muita clareza para dizer assim, olha, vocês que são de direita, vocês que são de centro, você que é liberal de esquerda, existem esses malucos, não somos nós. Pronto. E o Link faz isso também. Ele faz esse mesmo enfrentamento. Tem gente que está exagerando. Ele fez a briga que eu fiz, só que eu fiz soltando os cachorros a respeito dessa conversa mole estúpida, que é desmoralizar o filme lá do... Não estou aqui dizendo se isso é coisa de Playboy,
Isso é filme de Playboy? O Playboy chora com isso, etc. e tal, que é absurdo você dizer que é um salto completamente diferente de você dizer assim: olha, gente, podia ter retratado, ou podia existir um filme, ou podia existir um livro, ou podia existir uma história que trate da ditadura militar em relação ao que aconteceu nas favelas. Podia ter um filme assim. Isso é completamente diferente de você fazer uma piadola de dizer assim: ah, quem gosta desse filme é Playboy, os Playboy choram com isso, mas não, certo? Esse tipo de coisa são afirmações completamente diferentes. Então eu soltei os cachorros em cima disso. O Link não soltou os cachorros em cima disso, mas ele disse. Mas a arte não precisa, né? Veja bem, esse tipo de crítica é tola. Ele tá na mesma trincheira que eu. Ah, mas ele gosta de Nietzsche. Porra, eu também. Em um monte de coisa eu gosto de Nietzsche. Por exemplo, na postura que eu tenho nesse canal, é toda formatada pelo princípio nietzscheano. Não vou deixar ninguém pisar em mim. E acabou-se. Certo? Ninguém vai pisar em mim na internet. Ninguém. Pode vir qualquer um. Ninguém vai pisar em mim. Então, essa postura, obviamente, eu aprendi de quem? De Nietzsche. Então, assim, já passou, eu já disse o que precisava dizer. E aí, que esse corte, certo? Se alguém puder fazer um corte, quando alguém disser assim, Pedro, mas eu não sei o que você está falando quando você fala da pós-modernidade. Pronto, você corta isso aqui e você cola lá. E aí eles não vão poder, ninguém vai poder dizer, ah, mas ele não explica, ah, mas ele faz o espantalho. Tudo mentira, tudo mentira. Então, assim, é muito claro o que eu estou falando. O que eu estou falando é um fenômeno universitário muito explícito, que cria um pessoal muito reativo, que é o mesmo pessoal que o Link critica. Mas o Link gosta do Foucault, o Link gosta do Deleuze, o Link gosta do Nietzsche. Foda-se Deleuze, Nietzsche e Foucault, e quem quer mais que seja. Foda-se Marx, foda-se qualquer um, porque a questão não são pessoas mortas lá atrás, são o que a gente está fazendo hoje com esses personagens. E veja, eu dizer isso, inclusive, é uma posição bastante pós-moderna. Eu dizer, o que importa é o que você faz hoje, não o autor que morreu há 300 anos. Certo? O que importa é o que você faz hoje com isso. E aí o que eu e o Link criticamos, eventualmente, é a mesma coisa. A mesma coisa. Tá certo? Ah, mas o autor quis dizer outra coisa. Aí você vai me desculpar, né? O que importa é exatamente como as pessoas estão recepcionando o autor, e não o que o autor queria dizer no seu velório. Embora, sim, seja possível tentar reconstruir o pensamento do autor, tá? Que é uma questão teórica a respeito da pós-modernidade. Dá para construir, sim, e é muito bom ver o Oswaldo, do Tenda do Necromante, toda vez fazendo piada com isso. Que vê. Aliás, teve uma vez que ele fez piada que ele disse: eu ouvi durante a minha formação toda uns sapinhos coachando, quacho, o autor morreu, quacho, não tem como saber o que o autor pensava. E o que eu achava irônica, eu achava uma questão muito irônica, era que sempre que alguém dizia isso, ele tinha escrito um texto. Irônico, né? Brinca ele, etc. Então, assim, tem questões teóricas, mas tem questões práticas. E eu quero deixar muito claro para vocês que dá para fazer o um enfrentamento teórico. Esses caras ficam mentindo para caralho, que eu não li porra nenhuma, que eu não sei de nada, que eu estou inventando, etc e tal. Dá para fazer um enfrentamento teórico, mas só faz sentido o enfrentamento teórico porque o enfrentamento prático está se colocando, que é converter a esquerda numa esquerda de linguagem. Uma esquerda que a preocupação principal com ela é construir cenários linguísticos no mundo, e isso é a grande questão política brasileira. Não porque isso não tem a sua função. Tem, mas isso se converteu numa coisa tão principal e tão obviamente hegemônica que se tornou ridículo. E a extrema-direita nada de braçada em cima desse ridículo. Tá certo? Então, se tinha ficado alguma dúvida antes, que não fique agora. E pós-modernidade, pós-modernismo, os caras que se acham, que se dizem ou foram nomeados de pós-modernos, não são os mesmos caras que estão na escola de Frankfurt. Só que eles estão no mesmo espírito do tempo. Estão no mesmo local histórico, no mesmo espírito do tempo. Inclusive, uns vindo antes dos outros. A escola de Frankfurt começa anterior e existe até hoje, tá certo? E com posições diferentes. Por exemplo, o Habermas, ele defende a razão explicitamente, defende explicitamente a necessidade de uma democracia mais racional e etc e tal, mas tem posições políticas merda, por exemplo, do Habermas, vivo até hoje. Então, assim, são pontos diferentes, são teorias diferentes, e aliás, você pode enxergar isso que eu estou falando, de tudo ter virado linguagem, como, por exemplo, o Eribaldo, que é uma pessoa com quem a gente já entrou em confronto aqui, sei lá porquê, eu nem lembro mais. O Eribaldo gosta de psicanálise e é crítico de arte. Né? Então, toda hora a disputa política está voltada para crítica de arte. E aí eu estou falando, gente,
pode fazer crítica de arte. Crítica de arte é legal. Agora, o centro da política não deveria ser crítica de arte. Esse é um apontamento muito importante que eu tenho a fazer, certo? Em relação à virada de Frankfurt, por exemplo. Né? Na questão da indústria. Foda-se a indústria cultural, gente. Foda-se a indústria cultural, entende? Então, assim, eu tô pautando uma mudança de tema. Você quer continuar seguindo esse tema? Não, siga o tema. Só que esse não deveria ser o tema com tanto foco como é hoje. Vou fazer uma crítica social foda, não, porque o filme, foda-se o filme, gente. Vai tomar no cu o filme, entenderam? Esse é um posicionamento que eu tenho, eu vou sempre relembrar ele. Esse posicionamento que eu tenho não é brigando, por exemplo, com quem faça crítica de arte, mas como quando começa a aparecer aqueles canais que são de crítica de arte, que começa a querer pautar a política de todo mundo. Eu vou falar, opa, você pode até fazer a tua crítica de arte, se divirta pra caralho, mas não ache que porque você estudou letras na USP, você é o último cara que tem que ser ouvido dentro da civilização brasileira. Não é. Não é. Não é. Eu vou chamar a atenção disso o tempo todo. E tem vários outros pequenos microtemas. Tem vários outros microtemas relacionados a isso. Que podem ser discutidos, podem ser conversados, tá certo? Podem ser conversados, sem precisar querer destruir a capacidade dos caras todos, chegarem nas pessoas, certo? Porque tem um trabalho muito escancarado disso. O que eu comecei a reagir, né? Eu comecei a reagir dizendo, se é essa a linguagem, se é essa que é a gramática, então bora, vamos ver quem aguenta. Então bora. Vamos ver quem aguenta. Então vamos arcar com as consequências de entrar numa guerra cultural, certo? Então, respondendo, é óbvio que eu aceito a convocação, tá, Gabriel? Absolutamente óbvio que eu aceito a convocação. Mas que fique bastante claro que não é uma questão teórica, uma questão teórica. Porque na questão teórica eu me garanto pra caralho, eu tenho absoluta convicção das coisas que eu defendo. Mas veja, a questão teórica é para ela serve para você expressar a força, a substância, a capacidade que você tem de mobilizar a população. E o que importa é mobilizar a população. Para achar X ou para achar Y, para fazer alfa, para fazer beta ou para fazer gama. Certo? Para você mudar a atitude das pessoas. E não briga de ego de youtuber. Tá? Não briga de ego de youtuber. Então, o alvo é o público e não o ego do youtuber. Tá bom? Isso tem que ficar bastante claro.